Stay with me. O tema da minha mensagem hoje é: saiba o que ignorar. Quantos querem vencer? Diga amém. Todos nós queremos vencer, todos nós queremos avançar, todos nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, até porque Deus não nos fez para a derrota, Deus não nos fez para sofrermos, Deus não nos fez para, vivermos uma vida medíocre, uma mesmice todos os dias. Não, o nosso Deus está sempre reinventando, renovando, sempre criando coisas novas. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Ah, pastor, eu estou feliz com o que eu tenho. Eu também estou, mas eu não posso estar satisfeito, simplesmente parar. Não, eu preciso avançar, eu preciso dar um upgrade. Eu não posso ser a mesma pessoa de ontem, e amanhã eu não posso ser a mesma pessoa de hoje. Eu preciso estar em constante mudança, eu preciso estar em constante transformação. Eu quero te ensinar a partir de Jesus. Se você quer crescer e avançar, saiba o que ignorar. Saiba o que ignorar. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 27, verso de número 12. Mateus 27, verso de número 12, palavra do Senhor que diz assim: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Verso 13, olha o 13. Disse-lhe então Pilatos. Então Pilatos, o governador, lhe disse: você não está ouvindo? Você não ouves o que eles estão testificando contra você? 14, põe o verso 14. E nem uma palavra lhe respondeu. Diga assim comigo: Jesus não respondeu nada. Nada. Sabe, querido, quando eu olho para Jesus, eu aprendo muitas coisas, principalmente olhando para esse texto. E se você quer obter êxito em qualquer área da sua vida, qualquer área, seja ela financeira, seja ela espiritual, emocional, familiar, você precisa aprender a ser mais seletivo. Você precisa aprender a separar melhor as coisas. Você precisa, de certa forma, principalmente, com quem e com o que você emprega as suas energias ou as suas forças. Não dá para sair atirando por todo lado. Não dá para sair fazendo tudo que dá na telha, não. Você precisa ter um foco. Você precisa definir algumas coisas importantes. E quando nós olhamos para Jesus, nós observamos que ele tinha alguns comportamentos que nos chamam muito a atenção. Primeiro, Jesus faz o que é necessário. Eu disse isso aqui na semana passada. A Bíblia diz em João 4,4, a Bíblia diz assim, e era necessário passar por Samaria. Então, se era necessário, Jesus foi e passou. Entenda que crianças fazem birra, e às vezes fazem o que querem, mas pessoas maduras, elas fazem o que é necessário ser feito. Você está aí, irmão? Outra
Outra característica que eu vejo no comportamento de Jesus, ele tem claro a identificação do seu propósito. Ele diz no texto: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então Jesus não veio para brincar no parque de diversões, ele não veio para brincar de ser crente, ele não veio brincar de ser igreja, ele tinha a certeza e a clareza do seu propósito de vida. Ele veio para salvar aquele que havia perdido. Graças a Deus que ele me encontrou e encontrou você. Jesus tinha foco. Tinha o que, irmãos? Ele tinha foco. Se você for ler o texto de João, capítulo 6, no verso 38, ele diz assim, ó: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha foco. Jesus tinha foco. Sabe, então eu aprendo com Jesus muitas coisas importantes. Ele era muito seletivo nos seus ensinamentos. Ele era muito seletivo com quem ele ensinava o que ele tinha que ensinar. Ele não ensinava para a multidão o que ele ensinava para os discípulos. Ele sabia na casa de quem entrar. Ele sabia com quem compartilhar. Ele sabia quem cuidava do seu dinheiro. Ele sabia quem era o discípulo amado. Ele sabia quem era o discípulo com o qual, se preciso, levantasse a espada para lhe defender. Jesus era diferenciado. Ele era diferenciado. E eu e você, se queremos ser como ele, nós precisamos saber quais pensamentos ignorar. Quais conversas ignorar. Com muito respeito, nós precisamos também saber quais pessoas nós deixaremos ter acesso à nossa vida. Quais pessoas nós deixaremos ter acesso ao nosso coração. Não podemos deixar qualquer um. Você está aí, diga amém. Jesus teve muitas oposições em seu ministério, muitas, como eu e você temos nas nossas vidas. Mas ele continuou focado, ele continuou perseguindo o seu propósito. E ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida nesses dias. Você viverá não só uma vida, mas você viverá uma vida abundante em Deus. Para isso, você precisa saber o que ignorar. Pastor, o que eu preciso ignorar? Primeira coisa, ignore os críticos. Eles nunca irão concordar com você. Diga assim comigo: eu vou ignorar os críticos. Diga, porque eles nunca concordarão comigo. E não há nada que você faça de bom que irá agradá-los. Críticos são críticos. Eles são críticos. Eles nasceram e eles estão ali simplesmente para criticar. Eles nunca vão aceitar o que Deus tem para você. Se você está falando em crescer, você está falando em avançar, eles estão dizendo: isso aí é sonhador demais, ó. Isso aí só vive com a cabeça na lua. Se você está falando que vai comprar um carro novo, uma casa nova, ele está dizendo assim: olha quanto que você ganha, olha seu salário. Sabe, querido, se você quer avançar, se você quer vencer, se você quer crescer, você deve ignorar os críticos na sua vida. Agora entenda uma coisa: muito mais do que ignorá-los, você precisa entender que eles estão ali para te fazer crescer. Você precisa aprender a ter essa relação e entender que pessoas que nos criticam, elas também abrem os nossos olhos para o crescimento. Jesus curou no sábado. Os críticos criticaram. Está curando no sábado, ó. No sábado não pode curar. Está curando. Os fariseus criticaram. Os saduceus criticaram. Jesus
sentava na mesa para comer, diziam: esse aí, ó, é comelão e beberrão de vinho, e está sentando com pecadores. Críticos. Eles sempre vão olhar para o bem e encontrar defeitos. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Por mais que você faça o bem, eles nunca vão concordar com você. Nunca. Você sabe qual é a chave para isso? A chave é não se distrair. Diga: eu não vou me distrair com os críticos. Ah, não, irmãos, fala: eu não vou me distrair com os críticos. Eu sou a favor de tratar as pessoas com respeito, com bondade, com carinho, mas não gaste suas energias tentando agradar a todos. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então tape os seus ouvidos. Coloque no seu coração aquilo que Deus tem para você e caminhe na direção daquilo que Ele inspirou em sua mente e em seu coração. Você está aí? Diga amém. A segunda coisa, se você quer vencer, se você quer avançar, ignore o que estão falando de você. Ignore o que estão falando de você. Tem alguém falando de você? Ignore. Eu tive conversando esses dias com um irmão. O irmão disse assim: pastor, eu fico irado quando as pessoas dizem algo ao meu respeito que eu não sou. Deixa eu dizer algo para você. Quando a igreja mais cresceu em Atos, quando a igreja mais se espalhou em Atos, quando a igreja mais ganhou gente em Atos, foi quando ela começou a ser perseguida. Deixa eu dizer algo. As pessoas estão de olho em você. As pessoas estão de olho nos seus comportamentos. As pessoas estão de olho naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que há uma nuvem de testemunhas nos observando. Esses dias agora, essa semana, lá em frente ao SESI Papa, eu parei, construí um mercado de frente, não sei que mercado que é, não reparei, mas tinha uma água de coco de frente. Eu parei para tomar uma água de coco. E aí eu sentei. Quando eu tirei a máscara, a pessoa falou assim: pastor Daniel, que honra! Falei: eu te conheço, irmão? Ele falou assim: não, mas eu tenho acompanhado o senhor. Como a igreja cresceu, como o senhor cresceu, como as coisas estão caminhando. Olha, eu moro aqui no CPA, se eu tivesse carro, eu congregava lá na sua igreja. Então as pessoas estão de olho em nós. E elas estão sempre falando alguma coisa, elas estão sempre compartilhando alguma coisa. Eles falaram as coisas mais absurdas de Jesus. Disseram que ele era até um endemoniado. Os fariseus vieram para Jesus e falaram assim: aí ó, ele está expulsando demônio. Lógico que ele expulsa demônio. Ele está expulsando pelo espírito de Beelzebul. Ele é um demoniado, ele é um demônio. É lógico que ele tem que expulsar. Sabe o que Jesus fez? Estou nem aí. Pode falar, meu amigo. Eu continuo fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Não se impressione, não fique triste, não entristeça o seu coração. Firme a sua mente naquilo que Deus tem. Deixe que as pessoas falem, deixe que as pessoas falem, deixe que as pessoas falem. O importante é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Pare de se preocupar com isso. Sabe qual é a chave para isso? A chave é manter o foco. Está falando? Mantenha o foco. Está falando? Mantenha o foco. Mantenha o foco.
Não se distraia. Tem muita gente perdendo o foco, porque falou, e aí você tenta agradar, você tenta sair do propósito. Não, meu irmão, não. Mantenha o foco. Deus tem algo mais para fazer na sua vida. Você está aí, diga amém. Terceira coisa, se você quer vencer, ignore os fracassos alheios. Ignore os fracassos alheios. Você está aí? Tem muita gente que não consegue vencer e não quer que você vença. Tem muita gente que não consegue e não quer que você consiga também. Davi chega diante de um campo de batalha. Golias está desafiando o exército de Israel, todos com medo, todos acovardados. Davi se levanta e diz: eu vou derrubar esse gigante. Saul vira para Davi e fala assim: deixa de ser bobinho, guri, você é um menino. Saul, no seu fracasso, Saul, no seu medo, não quer que Davi faça algo que ele deveria estar fazendo. E as pessoas são assim, irmãos. Quando você vai abrir um negócio e você diz: vou abrir um cachorro quente, ele vai dizer: nunca vi ninguém com cachorro quente prosperando. E eu conheço um irmão que abriu um cachorro quente, fechou. Abriu outro cachorro quente, fechou. Ah não, vou montar uma loja de presente. Nunca vi ninguém. Olha, eu abri e não deu certo. Eu fiz, não deu certo. Eu tentei e não consegui. E às vezes as pessoas até dizem para você: olha de onde você veio, olha os seus recursos, olha quem é você. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, meu irmão. Não importa quem você seja, nem de onde você veio, mas eu profetizo e declaro que aquilo que você intentar no seu coração, Deus vai te dar graça para você avançar, para você crescer e para você prosperar. Você vai avançar. Simplesmente ignore os fracassos das pessoas com as quais estão dizendo para você que não vai dar certo. Sabe o que disseram para Davi? O que você quer aqui, seu presunçoso? A Bíblia diz que Davi saiu de perto deles e foi se encontrar com outras pessoas. E aí Davi perguntou: o que vão fazer? O que vão dar para quem matar esse gigante? Aí disseram para Davi: olha, vão dar a filha do rei, vai dar dinheiro, você vai ser milionário e você vai ser isento de impostos. Davi falou assim: esse cara sou eu. Davi não olhou para o exército de fracassados. Davi não olhou para um rei fracassado. Davi foi e derrubou os gigantes. E é isso que eu declaro, meu irmão. Você vai derrubar gigantes nesses dias. 2021 ainda é um ano de se derrubar gigantes. 2021 ainda é um ano de você prosperar. Ainda é um ano de você vencer. Ainda é um ano de você conquistar aquilo que Deus tem para você. 2021 ainda é um ano de você avançar, querido, no propósito que Deus tem para a sua vida. E qual que é a chave, pastor? A chave é manter o foco no seu propósito. Mantenha o foco no seu propósito. Meu propósito é tocar, toque. Meu propósito é aprender uma língua, aprenda. Meu propósito é ir para a Europa, vá. Mantenha o foco, não se perca. Meu propósito é abrir meu escritório de advocacia, abra. Meu propósito é formar em medicina, se forme. Não olhe para aqueles que desistiram, não olhe para aqueles que fracassaram. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Aleluia! Chega de ficar ouvindo as pessoas dizerem que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo. Vai dar certo sim!
Vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Essas pessoas não podem controlar o seu destino. Elas não podem, definir o seu futuro. O seu futuro está nas suas mãos. E nas mãos daquele que sabe todas as coisas. E daquele que pode todas as coisas. Quando disserem que você não pode, use a sua energia para produzir mais. Quando eu quero arrancar alguma coisa da pastora Keila, eu falo para ela assim: você não consegue. Aí ela fala assim: não consigo? Não consigo? Eu vou te mostrar. Aí eu falo assim: consegui. Por quê? Porque ela emprega mais energia para fazer o que ela tem que fazer. Pregue a sua energia para produzir mais. Você tem potencial para crescer e avançar. Você tem potencial para crescer e avançar. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Eu fiz coach com uma mulher, numa cidade do interior de Goiás. Quando eu a conheci, o marido dela, filho de fazendeiro, nos fazendeiros mais ricos da cidade. Ela, uma das melhores esteticistas da cidade. Os dois, quebradinho, ganhando uma fortuna por mês. Eu fiz coach com ela. Passei 1 ano trabalhando com ela, 1 ano. Hoje, ela tem uma das maiores clínicas de estéticas, quase que do Centro-Oeste, todos os equipamentos que ela tem. Quando eu vou lá, eu congelo gordura, eu faço limpeza de pele, agora faz tudo. Eu quero profetizar, meu irmão, que você vai viver no bom e do melhor dessa terra. Você tem potencial e capacidade para ser o melhor. Se você crê nisso, diga: eu recebo. E por último, ignore os seus fracassos. Ignore os seus fracassos. Quem desiste, não vence. Quem para, não chega. Agora a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: quem nunca errou? Quem nunca fracassou em alguma coisa? Quantas coisas deram erradas na vida de Davi? Coisas que causaram a ele e coisas que ele mesmo causou. Quantos fracassos foram na vida de Davi? Se olhar para Abraão, quantas coisas de errada Abraão fez? Abraão errou muito, Jacó errou muito, José e Noemi, uma mulher que sai da sua terra e casa com um estrangeiro, e aí depois ela tem que voltar para a terra dela natal, porque perdeu o marido, perdeu tudo, e agora não tem mais o que fazer, mas ela recomeça tudo de novo. Tem muita gente que parou no seu fracasso, tem muita gente que não avança, porque parou na derrota. A Bíblia diz que Terá, pai de Abraão, saiu de Ur dos caldeus para ir para a terra de Canaã. Só que ele parou no meio do caminho, e no meio do caminho ele morreu. Ele não atingiu o seu propósito. Tem muita gente, irmãos, que não atinge o seu propósito, que não vence, sabe por quê? Porque está chorando, doente, parado, prostrado, murmurando, reclamando, ainda de fracassos que teve quando era criança pequena lá em Barbacena. Meu pai saiu de casa, foi um fracasso.
Fui criado sem pai, um fracasso. Meu pai nunca foi na minha escola, um fracasso. Meu pai nunca me defendeu, um fracasso. 8 irmãos fora do casamento da minha mãe, um fracasso. Eu não tinha referencial. Eu não tinha referencial de pai, um fracasso. Só que Deus não me chamou para ser um fracassado. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, a maior palavra dessa noite, querido, é porque eu quero dizer para você: se você quer avançar, é preciso principalmente sair do seu fracasso, sair de onde você perdeu. Levanta a cabeça, dá a volta por cima, se ame. Se você não se amar, ninguém mais vai te amar. Se você não se valorizar, ninguém mais vai te valorizar. Saia da sua dor. Davi perdeu o filho, nós já falamos aqui, estamos há semanas falando disso. Davi perde o filho morre. A Bíblia diz que ele se levanta, penteia os cabelos, toma um banho, veste uma roupa, vai para a casa de Deus, adora, depois volta e come e continua a vida. Pastora Keila ficou doente de correr no condomínio só de roupas íntimas. Eu me lembro o dia que ela usou uma camisola e colocou uma bota desse tamanho assim, que eu comprei para ela nos Estados Unidos. Ela pôs essa bota dessa aqui, pôs uma camisola, e eu e Lucas e Maria Eduarda na sala. Ela chegou, colocou a cabeça e escondeu. Lucas falou assim: ela vai correr. Eu falei: não vai. Ela não vai dar conta de passar aqui, nós segura ela. Na hora que ela passar, nós damos uma gravata nela. Ela estava doida de tacar pedra. De tacar pedra. Ela não dava nem tchau para o avião, ela tacava pedra no avião. E aí quando nós olhamos para a televisão, ela saiu, irmãos. Ela saiu tão rápido de camisola e de bota. Nós conseguimos pegar ela quase 2 quadras longe de casa. Eu dizia para ela: você precisa se levantar. Você tem que sair desse fracasso. Você tem que sair desse lugar. Você tem que sair dessa posição. Ah, mas eu não consigo. Você vai conseguir. Eu não sei se você perdeu parentes, eu não sei se você perdeu dinheiro, eu não sei se você perdeu, sabe, marido, esposa, filhos, eu não sei como você está, mas eu estou aqui para dizer algo para você, meu irmão. Está na hora de você se levantar dessa dor, está na hora de você sacudir a poeira, está na hora de você dar a volta por cima, porque o que Deus tem para você é muito mais do que você imagina. É muito mais do que você imagina. Pedro está dentro de um barco, junto com os discípulos. Tempestades, ventos. Jesus aparece andando por sobre as águas. E eles com medo, porque o medo nos faz ver coisas que não existem. É assim ou não é? É assim ou não é? Eu, quando era criança, nós morávamos numa casa que era sala. Aí eu dava um passo, entrava no quarto da minha mãe, dava outro passo, entrava na cozinha. E naquela época nós não tínhamos banheiro dentro de casa. Irmão, sem brincadeira, eu passava a noite, tinha dias que eu passava a noite inteira acordado, porque eu dormia na sala, com vontade de ir no banheiro fazer xixi. Mas eu não ia, sabe por quê? Porque eu tinha medo de lobisomem. Então o medo nos faz ver coisas que não existem. É verdade ou não é? Quem já foi na cozinha no escuro? Quem já foi? E de repente você faz assim, ó. Eu vi um vulto atrás de mim. É assim ou não é? É assim ou não é? Então, não tem vulto nenhum, irmão. Não tem vulto nenhum. O medo nos faz ver coisas que não existem. E aí Pedro e os demais
gritam: é um fantasma! E Jesus diz: ei, calma aí, galera, paz e amor, sou eu, não tenha medo. E Pedro diz assim: se é o Senhor aí, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu falou assim: você não tem coragem. Pedro falou: eu tenho. Você não tem? Eu tenho, eu vou, você quer ver? A Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Em um certo momento, Pedro tira os olhos de Jesus. A Bíblia diz que ele olha para a tempestade ou para um vento que bateu nas suas costas. E ele começa a afundar. Talvez, irmão, você está quase afundando. Talvez você já afundou. Mas existe alguém que está com você no meio dessa tempestade. Esse alguém é Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega perto dele, pega pela mão e o levanta. Estende as suas mãos direitas. Diga assim: Jesus, pega na minha mão nessa noite, me levanta. Diga assim: coloca os meus pés sobre a rocha. Diga: e me mostre o caminho da vitória. Jesus diz para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? E aí eu fico imaginando os discípulos, né? Porque, irmão, homem é a maior algazarra quando se reúne. Eu vou lá para a trilha, cadê o Anderson? Eu não vou lá para a trilha, é a maior algazarra, né? É uma conversaiada. Eu imagino alguns dizendo assim: ih, Pedro, você é um homem, você é um crente bully. Aí Pedro fala assim: crente bully? O que é isso? É de pouca fé. Ih, Pedro, você afogou, você afundou, você não teve fé, você não sei o que é isso. Deixa eu dizer algo para você: ele pode ter até afundado, mas ele se tornou o pastor dos apóstolos, o pastor da igreja neotestamentária. Jesus o honrou, e assim como ele pegou na mão de Pedro e o colocou em um lugar de honra, eu profetizo isso sobre a sua vida, meu irmão. Deus vai te colocar no lugar de honra. Deus vai honrar as tuas orações, Deus vai honrar o seu clamor, Deus vai honrar a sua decisão. Eu profetizo e declaro que você vai vencer os seus fracassos. Entenda uma coisa: quanto maior os sonhos, quanto maior os projetos, maiores são as dificuldades, maiores são as críticas, maiores são os opositores, maiores também são os erros e os acertos. Não existe uma vida perfeita sem erros e sem fracassos. E qual é a chave, pastor, para tudo isso? A chave é aprender com tudo que acontece em sua vida. Aprenda com tudo que acontece. Até porque a Bíblia diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa notícia para te dar. O fundo do poço é o início de uma grande jornada de vitória na sua vida. Essa pandemia não veio para te destruir, ela veio para te fortalecer. Essa pandemia não veio para tirar os seus amigos, ela veio para colocar novas pessoas na sua vida. Essa pandemia não veio para te tirar o emprego, ela veio para te colocar no emprego novo. Eu quero concluir dizendo o seguinte:
No final você terá que prestar conta para os críticos ou para Deus. Irmãos, no final você terá que prestar conta para os críticos ou para Deus? Para Deus. Então, não perca tempo com conflitos e confusões, com conversas. Não perca tempo com o que disseram ou com o que deixaram de dizer. Não perca tempo se te elogiaram ou se te criticaram. Ixi, quase não saiu aqui agora. Não perca tempo com pessoas que não concordam com você, com pessoas que acham que você está fazendo certo ou errado, ou que fazia melhor. Porque tem gente que é assim. Se fosse eu, mas não é você. Não é você. E a última frase que eu quero te dizer é a seguinte: a maior marca de um campeão, a maior marca de um campeão é saber quais batalhas lutar. É saber quais batalhas lutar. E a segunda maior marca de um campeão, que eu não pus no slide, é saber que o seu maior inimigo não são as pessoas, não é o diabo, é você mesmo. Se você olhar para você e disser, eu consigo, você vai conseguir. Se você disser, eu posso, você vai poder. Se você disser, eu vou, você irá. Se você disser, eu consigo, você vai conseguir. Se você disser, ninguém me segura, ninguém vai te segurar. Nada e nem ninguém poderá te deter. Eu encerro lendo Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer te dar. Deus quer te dar. Vou repetir novamente. Deus quer te dar o fim que você está esperando.